Hoje a gente vai falar sobre depressão, tá? A gente vai falar sobre depressão, eu vou te mostrar como que é a depressão aí na medicina chinesa. A gente vai aprender a diagnosticar a depressão. Fica aqui comigo para você aproveitar tudo. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos deslanchar aqui o conteúdo que eu preparei para você. Conteúdo tão especial que é o conteúdo dessa aula de hoje. Quando a gente fala de depressão, olha só que interessante. A gente precisa fazer uma distinção aqui. Porque a maioria das pessoas que estão comigo aqui hoje, agora, são pessoas que provavelmente trabalham com medicina chinesa ou que trabalham com a terapia holística. De alguma forma, sei lá, acredito. Pode ser que tenham médicos também, médicos ocidentais, que atualmente têm utilizado aí a acupuntura, a medicina chinesa para agregar aos seus tratamentos. Então, independente de você ser médico ou não, neste momento, a gente tem que pensar com a cabeça da medicina chinesa. Quando a gente está falando em depressão, existem alguns sintomas, que é este aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, que provavelmente indicam que uma pessoa é deprimida. Se você falar com um psiquiatra, se você falar com um psicólogo, ele vai te falar isso, ele vai reconhecer em você a depressão quando você apresentar, por exemplo, tristeza a longo prazo, tá? Então, significa que estes sintomas são coisas que você precisa apresentar, por exemplo, por 3 semanas seguidas. Então, a pessoa, ela anda deprimida, ela anda o quê? Desinteressada das coisas, uma certa apatia, tá? Ela pode ter sentimento de insegurança. E aí, comenta aqui pra mim se você tem essa percepção de que a pessoa insegura também pode ser uma pessoa deprimida, tá? Dificuldade de... Então, ó, vamos lá. Este aqui são sintomas emocionais. Agora, sintomas cognitivos. Dificuldade de concentração. A pessoa pode ter também pensamentos, o quê? Suicidas. Fica pensando só na morte. Você que é terapeuta, você consegue observar isso no paciente que chegou aí no seu consultório para você atender, mas ele chegou para tratar, por exemplo, insônia. Mas ao longo da anamnese, você vai detectando outros sintomas. Porque a depressão, às vezes, passa despercebida. A pessoa tem depressão, mas nunca ela soube que tem. E ninguém também falou para ela que ela tinha, tá? Por exemplo, a alteração do apetite. Como assim? Comer demais, e isso faz o quê? O peso aumentar, ou perder o apetite, e isso faz com que ela emagreça, certo? Então, olha só que interessante. Pode ser tanto ganho de peso como perda de peso, ganho de apetite como perda de apetite. E é por isso que a gente chama de alteração no apetite. A mesma coisa pode acontecer com o sono. Olha só, a pessoa deprimida, ela pode ficar com muito sono. É aquela pessoa sonolenta. Tem alguém que você percebeu já que só pensa em dormir? Eu já encontrei várias pessoas da família, da minha família, que você olha assim, a pessoa só dorme. Essa pessoa, ela pode estar deprimida, tá? Aí, ou ela dorme de menos, ou seja, ou ela tem insônia. Então, os distúrbios do sono podem aparecer na pessoa deprimida. Ela tá com insônia. E aí que eu te pergunto, essa pessoa veio fazer tratamento com você, com acupuntura, ou com auriculoterapia, ou shiatsu, ou floral de Bach, depende de qual terapia você usa. Só que ela veio tratar insônia. Porém, ela apresentava também tristeza, sentimento de insegurança. E aí você começa a perceber nesse paciente que veio tratar insônia, que além da insônia, ele também estava deprimido. Entende que a depressão, o diagnóstico da depressão na medicina ocidental, ele não é fácil. Ele não tem um exame de sangue que vai detectar em você a depressão. Não tem. Você é um especialista. Isso aqui é uma informação que eu estou te passando. Você precisa ter esse conhecimento. Olha aqui, a pessoa fadigada, o tempo todo cansada, sensação de cansaço. Isso também pode ser, também, tá? Não tô falando, ah, nossa, eu sou essa pessoa cansada, então tô deprimida. Não é assim. Você tem o cansaço, quer dizer, além do cansaço, você precisa apresentar outros sintomas dessa lista. E, por exemplo, tristeza ao mesmo tempo. E alteração no peso.
Então, quando você apresenta pelo menos 3 sintomas dessa lista, você pode estar detectando a depressão no paciente e certas dores e desconfortos físicos. Então, eu sou uma pessoa extremamente antissocial, eu sou deprimida? Não. Você anda antissocial, mas ao mesmo tempo tem distúrbio do sono e desinteresse? Depressão é um problema que tem aparecido demais nos consultórios, principalmente nesse mundo atual de tecnologia, neste mundo de vazio interno, que as pessoas estão isoladas no próprio computador, na própria vida, dentro do quarto, né, com tudo tecnológico, tá? Principalmente no pós-Covid. Olha aí, vários interessados. Então, eu vou fazer uma pergunta para todo mundo que está interessado em tratar depressão no seu consultório. Você quer tratar, certo? Mas como é que você quer tratar? Porque para essa lista aqui, ó, que a gente está vendo, o médico ocidental, ele vai receitar o quê? Prozac, vai receitar Lexapro, vai receitar, sei lá, duloxetina, paroxetina, citalopram. Tô falando aí um monte de remédio. Isso é o que um médico ocidental, que o psiquiatra vai receitar. Então, a gente está fazendo análise da medicina ocidental. A medicina ocidental vai pegar essa doença aqui, vai detectar alguns sintomas dessa lista. Você vai chegar para ele, vai falar que anda muito triste, que anda desinteressado da vida. Aí ele vai te perguntar, você vai falar que sim, engordou 10 quilos nos últimos 6 meses. Aí ele não vai perguntar muita coisa, não. Mas ele vai falar assim, porque se você chegou nesse ponto de procurar o psiquiatra, porque ele já sabe que você precisa de ajuda. Aí ele vai, o quê? Lexapro. Ele só vai escolher o tipo de medicação que ele vai prescrever para você. Mas ele não vai escolher, tem muitas medicações, tem 1, 2, 3, 4, 5, tem trocentas mil medicações para depressão. Nortriptilina, imipramina, feneuzina. Olha só, tudo isso, tô lendo aqui na lista. Só que, embora existam muitas medicações para depressão na medicina ocidental, ele vai escolher uma para o seu biotipo? Não, ele vai escolher aquela que tem um mecanismo de ação melhor para você. Ou ele vai inibir serotonina, ou ele vai inibir monoamida, ou ele vai inibir tipo antidepressivos tricíclicos, ou ele vai inibir monoamina oxidase. Ele vai inibir alguma coisa no seu corpo. Então, quando você fala de Prozac, Lexopram, paroxetina, quando você é um psiquiatra, um médico ocidental, e pensa na depressão, a pessoa vem te procurar. Você, médico ocidental, ele não vai querer saber que tipo de depressão. Ele tem uma gama de medicamentos que ele pode escolher, que às vezes tem mais ou menos efeito secundário. Inclusive, o paciente ele passa por uma fase adaptativa. Eu não me dei bem com o Prozac. Então, você vai lá no seu psiquiatra e ele troca pelo Lexopram, por exemplo, Lexopro. Ele troca. Mas por quê? A pessoa se adaptou ou não. Em algum momento, ele pensou em você como um todo. Em nenhum momento, ele está pensando exclusivamente. Olha só a pergunta que eu vou fazer aqui agora, ó. O que tem por trás destes sintomas? O que tem por trás destes sintomas? Não perguntou. O médico ocidental, ele quer saber de te ajudar, sem dúvida nenhuma. Ele vai te passar o antidepressivo que você está precisando. Dependendo se tem mais sono, menos sono, até ele leva um pouquinho em consideração. Mas ele nunca fez uma pergunta-chave. O que tem por trás da depressão? Ele não fez essa pergunta porque não é a especialidade dele. Porque ele é um psiquiatra. Ele estudou 10 anos para ser aquilo que ele é, exatamente aquilo que ele é, e tá tudo bem. Só que você é um profissional que entende o organismo como um todo, de forma holística, e a medicina chinesa pode tratar muito bem a depressão. Concorda comigo, sim ou não? Quem acha que eu tô viajando aqui, ó, vamos concentrar aqui no que está sendo dito, tá? Medicina chinesa, acupuntura, não trata só dor cervical, dor lombar, não. Medicina chinesa trata muito bem a depressão, principalmente quando você tem esse conhecimento que eu vou te ensinar aqui nessa aula de hoje.
Vamos entender melhor? Se você é esse profissional, ou se você quer se tornar esse profissional que entende o que há por trás destes sintomas, então você precisa do DSS. Olha só como que você precisa. Então, essa aqui é a listinha de sintomas da depressão. Nós, profissionais da medicina chinesa, eu vou entender a sua depressão e eu vou entender a depressão de outra pessoa que veio junto com você no meu consultório, as duas querendo tratar a depressão. Aí eu vou pôr as duas na maca e vou pôr os mesmos acupontos nas duas? Não. Porque eu vou analisar cada um dos dois indivíduos. A sua depressão é diferente da depressão dela. Então, eu vou usar acupontos completamente diferentes. E não tem a ver com uma escolha particular, assim como o médico que prefere o Prozac ou o Lexapro, independente, porque ele tem mais hábito de usar aquilo lá, por exemplo. Não. Tá? Eu vou pegar o pulso de cada uma destas duas pessoas com depressão. Eu vou observar a língua e eu vou chegar no que há por trás, da depressão. Olha só, que há por trás da depressão. Essa é a pergunta que o profissional da medicina chinesa precisa fazer. E a resposta para isso é muito simples. Por trás da depressão existe uma coisa que se chama síndrome. A síndrome, para você que não está acostumado com esse tipo de vocabulário, é uma coisa simples, é um conjunto de sintomas. Isso é uma síndrome, tá? Não confunda, é a síndrome da medicina chinesa. Então, quando eu sei que a pessoa tem um conjunto de sintomas, eu consigo, a partir disso, do que há por trás da depressão, que é a síndrome, eu consigo chegar no local. Qual é o local exato de uma pessoa que tem depressão? É uma coisa que na medicina chinesa a gente chama de órgão. Sim, porque na medicina chinesa a depressão ela não está relacionada com a cabeça, com o sistema nervoso central, principalmente porque na medicina chinesa não tem sistema nervoso central. Quando a pessoa ela tem depressão, existiu alguma alteração em algum órgão da medicina chinesa. Existem vários órgãos na medicina chinesa. Os que estão ligados à depressão podem ser 3, principalmente: o coração, o fígado e o rim. Aí você vai falar assim: nossa, Karine, como assim? Como o rim estaria ligado com a depressão? O que é isso que você está me dizendo? Por isso que agora a gente se apropria do conhecimento da medicina chinesa para entender exatamente isso. Então, a síndrome, se eu entendo a teoria da medicina chinesa, síndrome, esquece por enquanto 5 elementos, tá? Aqui o diagnóstico mais importante, que é a metodologia oficial da Universidade de Medicina Chinesa de Pequim, que é de onde eu vim, onde eu fiz uma graduação, a gente diagnostica principalmente por síndrome. Então, se o profissional da saúde até então diagnosticava por 5 elementos, tá tudo bem. Você pode agregar este conhecimento na sua teoria de 5 elementos. Só que aí você tem que dominar isso daqui. Ela vai te levar ao que tá por trás. É isso que tá por trás. Então, se a gente voltar aqui, ó, nesse nosso slide, eu sou uma médica chinesa, eu aprendi através do DSS. E eu entendo, por exemplo, que a tristeza pode estar relacionada com o coração, porque o coração na medicina chinesa armazena espírito. Ah, você vai falar com o pulmão, também com o pulmão, mas o coração em especial, porque o espírito principal do nosso organismo está alojado no coração. Então, o coração ele está acima do pulmão. O coração também pode reger a tristeza. Essa falta de interesse, essa apatia, também pode estar relacionada com o coração. Por quê? Por causa do espírito do coração. O coração tem uma função dentro da medicina chinesa que é armazenar espírito. O espírito fica perdido, sem morada, a pessoa pode ficar desinteressada. Além do coração, essa falta de interesse pode estar relacionada com o rim, porque o rim armazena essência vital. Essência vital,
que é a sua vitalidade. Então, a deficiência da essência do rim, a deficiência do yin do rim. Agora é palavreado técnico da medicina. Mas vem comigo, que eu vou te ensinar simples isso aqui hoje, para você sair daqui com essa ideia de que você é capaz de dominar esse conteúdo, tá? Por exemplo, a falta de insegurança também pode estar relacionada com o rim, também pode estar relacionada com o coração. Ah, mas então aqui tudo é rim, coração. Sim, mas olha só isso aqui, ó. Alteração de peso pode estar relacionada com o baço. Porque o baço na medicina chinesa controla a digestão. E o baço, ele nutre o espírito do coração, já que o baço é um órgão digestivo. Ele é digestivo? Na medicina chinesa, ele extrai dos alimentos a energia sutil. O que é a energia sutil? É a energia da vida. Então, o baço, ele manda para o coração essa energia para o coração funcionar direito e conseguir conter o espírito do coração, certo? Então, vamos lá, ó, a gente está relacionando aqui com alguns órgãos, né? Dificuldade de concentração pode ter a ver com o coração, com o rim também. Distúrbios do sono pode ter a ver com o coração. Fadiga pode ter a ver com o baço. Isolamento social pode ter a ver com o fígado. Porque a pessoa, ela tem o qi estagnado. O qi do fígado estagnado é um qi para baixo. É uma pessoa que fica deprimida. Por isso aqui, ó, a falta de interesse também pode ter a ver com o fígado. Depressão. O qi do fígado estagnado pode gerar o qi vai para baixo. A pessoa fica deprimida. Então, é deficiência do qi do fígado, estagnação do qi do fígado. Dores e desconfortos físicos. Essa dor aqui também pode estar relacionada com o fígado. Então, eu quero fazer uma pergunta agora para quem está comigo aqui. Já deu para perceber que olhando para essa lista agora, você vai responder aí para mim agora, sim ou não? Depois que a gente fez essa análise, depois que a gente entendeu que, na verdade, a gente tem que entender o que está por trás da depressão e entender que, na verdade, a depressão é um nome de uma doença, mas que na medicina chinesa eu não vou tratar a doença, eu vou tratar a síndrome. E que quando eu penso dessa forma, eu entendo que eu tenho que chegar nos órgãos da medicina chinesa. E quando eu penso dessa forma, eu olho essa lista e ela já ficou mais clara, sim ou não? Que eu tenho que pegar cada um destes sintomas e entender de onde provavelmente vem este desequilíbrio. É do coração? É do rim? É do fígado? É do baço? Ah, cá, mas a maioria deles está relacionado com todos. Como é que eu vou definir? A partir do pulso, da língua. Aí eu vou bater o martelo no pulso e na língua. Até então, eu estou pegando os sintomas do paciente. Ele veio para mim com essa anamnese, com essa queixa. Eu vou perguntar. Ele vai me falar ou eu vou perguntar. Tristeza, ando muito triste. Ele vai me dizer que tem insegurança, que tem isso, que tem aquilo. E eu vou anotar. E eu já vou estar desenvolvendo uma coisa aqui, ó, que a gente chama de raciocínio clínico. Ó, vamos lá. Raciocínio clínico. Quando eu falo em medicina chinesa, eu tenho que relacionar esse raciocínio clínico com a fisiologia energética dos órgãos e vísceras. Então, é isso que eu preciso saber. Como entender os sintomas? Isso aqui. Entender os sintomas. Esse raciocínio clínico que a gente aprende dentro do DSS faz com que eu entenda os sintomas. E aí a gente vem para esse próximo slide e vai ficar mais fácil ainda de entender onde eu quero levar você aqui com essa análise, para você ser um terapeuta de nível aí, ó, ouro, hein? Ouro, terapeuta ouro, de nível elevado, que trata o que está por trás da depressão. Existem algumas síndromes. Aqui eu devia ter colocado, esse aqui, ó, estagnação do qi do fígado, é síndrome de estagnação do qi do fígado. Este é o nome da síndrome. Então, essa pessoa, ela veio para você ela vai te falar, ou você vai detectar que ela está deprimida. Ok? Mas fora deprimida, na anamnese, você está percebendo que ela está o quê?
irritadiça, ou ela vai comentar, super pouca paciência com as coisas, brigando com todo mundo, sensação de opressão no peito, então falta de ar, dor nas costelas. Por quê? Porque o meridiano do fígado passa nessa região, então é tudo explicado. Quando o chi do fígado estagna, você, ó, oprime o seu sentimento. Aí você fica com raiva, você fica irritada, fica com essas mudanças de humor extremamente óbvias e extremamente desequilibradas, tá? Menstruação irregular, tá aqui, ó. A pessoa tem menstruação irregular. Então, ela tem a depressão e tem a menstruação irregular. Aí você pega o pulso e ele é um pulso o quê? Pulso em corda. Aí, quando você faz esse raciocínio clínico, quando você capta isso nessa análise que você está realizando no seu paciente, não tem como você pensar mais naquela pessoa com depressão, só com depressão. Você já entendeu que você vai precisar fazer o quê? Desestagnar o chi do fígado. Então, quando você desestagna o chi do fígado, você trata a depressão naturalmente. Você não vai ficar com a depressão na cabeça. Não é isso que você tem que tratar. É o que está por trás dela. Nessa paciente, ela tem tudo isso ainda aqui, ó. Vamos lá. Para quem está anotando, hein? Quem está anotando, quem veio para a live com lápis, papel, caneta, tem o quê? Pulso em corda. O que é o pulso em corda? Eu não entendo isso. O que é o pulso em corda? O chi do fígado não está estagnado? Está estagnado. Quando esse chi estagna, vou desenhar aqui, ó. Vamos lá. Quando você tem aqui, ó, o chi, a pessoa tá aqui. Essa aqui é a pessoa, tá? O chi no nosso corpo, ele tem que estar fluindo normalmente aqui, ó. Isso é o que é o chi fluindo, tá? Quando ele estagna, por exemplo, ele estagnou no meridiano normalmente do fígado. Aí, o meridiano do fígado passa por aqui. Aí você vai sentir o quê? Dor na região do fígado, dor aqui. Pode sentir dor na virilha. Quando você pressionar pontos do meridiano do fígado, vão estar doloridos. E aí, como esse chi está estagnado, aqui é um vaso sanguíneo. Vou fazer assim, ó. Aqui é um vaso sanguíneo, vermelho, né? O chi, em vez de estar circulando assim, ele vem assim, esticado. Como se fosse uma corda de violão. Uma corda de violão tensa, esticada. Porque o chi tá bloqueado. Então, quando você coloca a mão aqui, ó. Vou colocar a mão aqui, ó. Pra pegar esse pulso. Você colocou a mão nesses 3 dedinhos. Aqui, ó. Você vai sentir pura tensão. Tensão. Esse é o pulso em corda. E aí você olha a língua de fígado. De fígado estagnado. Ela não é muito típica, não, mas normalmente, por exemplo, você pode ter estase sanguínea também na lateral da língua, porque quando o chi estagna, o sangue estagna. Esse é o pulso em corda. Então agora, ó, bingo! Você já detectou essa paciente que chegou aqui no meu consultório? Ela tem depressão. As duas têm depressão. Vieram 2 amigas, ou então mãe e filha. As duas vieram tratar a depressão. Só que eu vou tratar diferente. Essa mãe aqui, ó, já peguei e comecei a consulta nela. E ela tem essa síndrome aqui de depressão. Só que quando eu olho para a filha, que também veio deprimida, eu coloco aqui, ó, que ela tem depressão, só que ela tem sintomas completamente diferentes. Ela tem insônia, ela tem palpitação, ela tem o quê? Olha só, lembra daquela listinha inicial? Tá conseguindo encaixar naquela listinha? Nessa lista aqui, ó, quando a gente vem para ela, aqui, ó, a gente pode pôr alteração de humor também. Sabia disso? A gente tem aqui a pessoa, alteração de humor. Isso significa o quê? Ora tá bem, ora tá mal. A hora tá com raiva, hora tá agitada, hora tá deprimida. É a tal da bipolaridade. A bipolaridade tem a fase da depressão, tá? Então, lembra? Isso porque a gente volta aqui, ó, na estagnação do chi do fígado. Irritabilidade. Aqui eu te dou outros sintomas além. Então, além daquela listinha, você que tem o DSS, que domina a síndrome, que domina todas as síndromes da medicina chinesa, vai tirar isso aqui de letra. Para você, nunca mais você vai ter dificuldade para diagnosticar depressão.
Aí, a mãe, já diagnostiquei, a mãe era estagnação do TI do fígado. A filha veio junto com a mãe, as duas deprimidas. Só que a filha não se viu ali naquela mãe, não. Tá, a pessoa tem insônia, palpitação, falta de apetite. Porque, lembra, gente, na verdade, a pessoa, ela não veio com esse diagnóstico aqui. Ela pode não saber, inclusive, que está deprimida. A gente começou a live falando sobre isso, certo? Aí, ela tem o quê? Cansaço extremo, falta de motivação. A tal da apatia, que tá lá na lista. Só que na listinha, naquela lista lá que o médico ocidental precisa ter, ele só precisa saber aquelas coisas para prescrever lá o Lexapro. Ele não vai saber muito assim, não vai fazer muita diferença saber se o paciente tem palpitação naquele momento em especial, essa palpitação da medicina chinesa, né? Que já vai me referir ao coração. Então, quando eu tenho esse raciocínio clínico, olha, eu já cheguei nessa síndrome. Síndrome de deficiência do TI do coração e do baço. Ah, Karine, por que você colocou baço aí na jogada? Por quê? Porque ela tem falta de apetite. O baço é o órgão digestivo. Então, o baço está deficiente. Se ele está deficiente, ele não gera o quê? A energia vital, como nós comentamos, que vai nutrir o coração. Aí o chi do coração fica deficiente e o espírito do coração fica sem morada. Você acabou de descobrir que na medicina chinesa existe alguma coisa por trás. E a gente já vai entender, mas como que eu cheguei nessa deficiência do chi do coração? E aí a gente tem como prevenir através de mudança de hábitos de vida saudáveis. Aí, daquele mesmo dia, chegou uma terceira paciente, um terceiro paciente, querendo tratar depressão. Também, na verdade, ele veio tratar ansiedade. Esse aqui também, ó, é síndrome de deficiência do yin do rim. Então, a gente está falando o que está por trás destes sintomas. A ansiedade. Ele veio tratar a ansiedade. Só que ele tem o quê? Falta de força de vontade, aquela apatia, aquele desinteresses. Só que ele tem uma coisa aqui muito interessante: suor noturno. Suor noturno me refere à deficiência do yin, tá? Teoria técnica aí da medicina chinesa. Aí ele tem o quê? Medo irracional. Quando ele tem medo irracional, eu já relaciono com o rim, porque eu tenho esse conhecimento de que o medo é um sentimento ligado ao rim. Porque eu já estudei isso. Eu sou essa profissional que diagnostica a síndrome. Então eu já estudei o DSS, por exemplo. Certo? Eu já aprendi isso lá na graduação na China, que poucos professores falam aqui no Brasil. Então, é isso. Eu tenho um sintoma aqui, ó, suor noturno, vou organizar aqui para você. Porque eu não estou analisando o que está por trás. Suor noturno remete à deficiência do yin. Medo remete a rim. Aqui, eu falei de irritabilidade. Não tem irritabilidade. Irritabilidade. Não tem. Aqui, a gente falou de palpitação. A gente também não falou de palpitação. Aqui, a gente falou de falta de apetite. A gente não falou de falta de apetite. Então, olha como ficou óbvio. Não é fígado, porque ela não está irritadiça. Não é palpitação, não é coração, porque essa paciente não tem palpitação. E também não é baço, porque essa paciente também não relatou nenhum problema digestivo. Então, isso se chama diagnóstico diferencial. Quando eu domino as teorias do DSS, eu entendo isso aqui que eu estou mostrando para você. Eu chego no segredo, no que está por trás da depressão. Eu vou além de ser um colocador de agulha. E lá no livrinho lá do Giovanni Maciossia, tem lá o protocolo para depressão. Só que você vai continuar colocando acuponto para protocolo de depressão? Você não vai pegar pulso, língua, não vai diferenciar um paciente do outro? 3 pacientes com depressão, 3 tratamentos totalmente diferentes um do outro, tá? Por quê? Porque eu entendo o que está por trás e eu chego no que a gente chama de local da doença. Eu chego no órgão, coração, baço, rim, fígado. Qual é o órgão afetado?
Qual que está sendo o problema desse paciente? Eu vou na causa. E, ó, pessoal, é sério, não tem como a gente não ter sucesso no tratamento. Sucesso, claro, a longo prazo. Tá? Não é com uma sessão, nem com 10 sessões. Mas faça a acupuntura, faça o tratamento nessa paciente aí, ó, por 4 meses, por 5 meses. Eu tenho certeza de que com esse diagnóstico preciso, a longo prazo, o seu paciente vai melhorar. E outra, a gente vai fazer orientação alimentar também. A gente aprende isso lá dentro do DSS. Deixa eu ver aqui a pergunta. Pode ser deficiência dos 3 órgãos? Pode. Isso se chama síndrome mista. Essa é uma boa pergunta. A Marise fez essa pergunta. E isso a gente aprende também lá no DSS. Síndrome mista. Ela é mais difícil de detectar. Quer dizer, uma síndrome de deficiência do rim com estagnação do TI do fígado. Tem que ter uma mistura de sintomas, certo? Só que agora eu quero falar para você como que você pode prevenir. Como é que você vai prevenir aí o surgimento destas síndromes? Será que você consegue melhorar a sua depressão através de mudanças de hábitos de vida? Será que a depressão, ela não começou porque você engatilhou isso ao longo da sua vida? Através de hábitos de vidas nocivos, tá? Então, por exemplo, como que a pessoa fica deprimida? Inicialmente, pode estar relacionado aqui, ó, com sedentarismo. Sedentarismo. É um estilo de vida, certo? Sim ou não? Você acha que a pessoa sedentária tem mais propensão a se tornar uma pessoa deprimida? Então, você nunca praticou atividade física na vida. E aí vem o quê? Uma decepção amorosa, vem uma perda de um trabalho, né? Alguma coisa aconteceu na sua vida, a perda de um ente querido. Você, como nunca praticou atividade física, há grandes chances de você entrar numa depressão, porque você não cultivou este hábito de vida. A pessoa que malha, que pratica qualquer atividade física que ela ame, dança, pilates, yoga, qualquer coisa que ela ame, ela vai sair mais rápido dessa fossa, entende? Isso é um hábito de vida. Então a gente não pode esperar ter um gatilho da depressão para começar a fazer atividade física. Não espera, fazer, ó, não, deixa acontecer alguma coisa ruim na minha vida, que aí eu vou tratar fazendo atividade física. Não, você tem que começar a atividade física hoje. Agora, faz parte para tudo. A atividade física é o melhor remédio para a depressão e também a prevenção, porque a gente está numa época, 2025, que a gente não pode não mais ter essa consciência do hábito de vida de prática de atividade física. A gente atende muitas pessoas no consultório de acupuntura que não praticam. Ah, mudou muito, hoje já mais gente pratica atividade física, mas muita gente não pratica, tá? Então, quando você pratica atividade física, o que pode acontecer aqui? Atividade física. Aqui eu vou ter que escrever aqui, ó, vou ter que escrever nesse outro slide aqui, ó. Vamos escrever. Olha só, pra você entender, hein? A gente tá falando de medicina chinesa, né? Atividade física. Ela faz uma coisa muito importante. Ela move o qi. E qual é uma das causas da depressão? Estagnação do qi do fígado. Tá vendo como dá para prevenir através da atividade física? Caminhada, gente, não conta muito como atividade física, tá? Segundo a Organização Mundial da Saúde. Só se for caminhar rápido, forte, intenso, não é passeando no parque olhando as árvores, não. Tem que pôr o coração para bater mais forte, bater mais rápido. Esse é o objetivo. Alimentação. Será que você está se alimentando direito? Porque você também vai esperar ter um baque emocional para cair em depressão, para modificar sua alimentação? Você tem que ter alimentação equilibrada hoje. Por exemplo, a gente não pode comer alimentos crus, frios, em excesso. Porque alimento cru, frio, danifica o tecido baço. Então, você vai ser essa pessoa que vai ter uma tendência em ter deficiência do tecido baço. A pessoa crudívoro, medicina chinesa desaprova. Quem só come salada, né? Nada frito, nada, né? Nada cozido, nada. Só castanha das árvores, as frutas das árvores.
Tá tudo errado pela medicina chinesa, porque você precisa do calor do alimento, você precisa aquecer os alimentos, você precisa da energia yang do alimento, às vezes aquecendo aquele alimento. Então, ó, a pessoa que só come salada, tá? Alimentação errada, alimentação muito fria, é uma alimentação errada. Então, alimentação muito fria, com crus, pessoa que só come peixe cru, comida japonesa fria, tá? Que bebe gelado, bebida gelada. Ela tem uma tendência maior também em cair nessa depressão. Porque o que que acontece aqui, ó? O frio da bebida ou da comida, ele danifica o qi do baço. E qual que é uma das causas da depressão? Baço deficiente que não nutre o espírito do coração, certo? Fatores ambientais também é algo assim, ambientes muito frios também não é bom, ambientes muito quentes não é bom, tá? Tudo que é extremo. Ah, cá, mas eu moro num país muito frio. Exatamente. Sabia que os países muito frios têm pessoas muito deprimidas, muito mais deprimidas? O frio, ele é deprimente. Ah, então eu tenho que mudar de lugar, de país, de cidade? Pode ser uma solução. Sim, se a pessoa tiver essa condição, tá? Então, na China, trata-se muito depressão, porque o país tem um inverno extremamente rigoroso. Nos consultórios, nos ambulatórios de acupuntura, no inverno, aumenta os casos de pessoas deprimidas, tá? E tem uma questão que é a hereditariedade constitucional. Difícil aqui o tratamento, tá? É muito mais difícil essa questão constitucional, porque a família inteira da mãe é deprimido, tio, tia, primo, um monte de primo. Então, isso aí, a gente já entra num outro caso que é genético, pode ter um karma familiar aí também. Mas, na medicina chinesa, a gente vai relacionar isso daqui com a essência do rim. Lembra que a gente falou que o rim armazena energia vital? Ah, então quer dizer que não dá para tratar? Dá, você vai ter que compensar, tem que pelo menos estabilizar essa condição hereditária através de mudanças de hábitos de vida. É uma pessoa que não pode desgastar muito a energia vital dela, por exemplo, com atividade sexual excessiva. Já viu isso? Ó, então, por exemplo, esse aqui já é o contrário, né? Que a gente vai escrever aqui. A pessoa que tem muita atividade sexual, ah, nossa, puxa, é bom, né? Isso é maravilhoso, estimula muito o corpo, é vida. Só que com o tempo, você danifica a sua vitalidade, que é a sua energia dos rins, a sua energia ancestral. Energia ancestral, tá? Então, ou seja, o excesso dessa vitalidade, enquanto você tá com muita libido, né? Tendo essa oportunidade aí todos os dias, tá tudo bem, mas vai chegar um tempo que você já não vai ter toda essa vitalidade. E isso pode fazer você, sim, entrar num estado depressivo. Entende? Entende agora, quando eu falei assim para vocês, que a gente ia comentar, que a gente ia falar sobre como a gente pode, por exemplo, prevenir a depressão através da observação de hábitos de vida. Bom, vamos lá. O terapeuta da medicina chinesa, ele faz Qigong, tá excelente. Faz Qigong, faz alguma arte marcial, né? O pessoal da medicina chinesa adora arte marcial, muito bom, né? Ah, eu não gosto de nada disso, eu amo a medicina chinesa, mas odeio arte marcial. Tá tudo bem. Você pode fazer danças de salão, procura atividade física, sim ou não. Faz sentido isso que eu falei? Tá? Então, essa é a linha de raciocínio. Concorda comigo? Ó, tudo que a gente falou aqui hoje, síndrome de estagnação do Qi do fígado, síndrome de deficiência do Qi do coração e do baço, síndrome de deficiência do Yin, do Yin. Tudo isso é o que está por trás. É o que está por trás da depressão. Então, se eu sou um médico ocidental e eu olho para a depressão como um médico ocidental, eu vou entender aquilo como um distúrbio do sistema nervoso central, vou prescrever uma medicação que vai inibir um neurotransmissor, uma substância orgânica, um hormônio, né? Vou inibir uma cascata hormonal, de alguma forma eu vou fazer aquela pessoa ficar assim, ó, meio com o olho assim, meio regalado, ela vai parar de ter certas emoções, porque não tem como você inibir uma cascata hormonal, uma liberação, né, de substâncias orgânicas mesmo do seu corpo, né, uma glândula,
sem inibir uma série de outras coisas que aquela glândula, que aquele hormônio, que aquele órgão faz dentro, né, basicamente no cérebro. Certo? Aí você fica apático, com o zoião arregalado, não consegue dormir direito, mas pelo menos tá com o humor mais controlado, não tá nem tão triste, nem tão alegre, parou de ficar bipolar, tá dormindo melhor. Agora, e os efeitos secundários? Para isso que existe a medicina chinesa. Só que é para isso também que a gente precisa ter um diagnóstico muito bom. O diagnóstico muito bom vem através disso daqui, ó, síndrome, tá? Sim, aqui ó, esse trajeto te falando como é que você faz para chegar nesse local, na natureza do problema que a gente não comentou, se é frio, se é calor. Quando a gente tem deficiência do yin do rim, por exemplo, é uma síndrome de calor. Isso é a natureza. Quando eu vou tratar um paciente, eu preciso saber o local, eu preciso saber o local e eu preciso saber a natureza. Porque eu vou atacar o quê? O órgão. E eu vou fazer o que precisa ser feito. Se é calor, eu vou sedar calor. E é isso que um bom tratamento, um bom diagnóstico da medicina chinesa faz. Espero que tenham gostado deste conteúdo. Deixa o seu coraçãozinho, deixa o seu agradecimento aí pra mim, pra gente levar esse conteúdo para mais pessoas. E eu tenho muita gratidão aí pela presença, tá? Eu tô aqui trazendo tudo isso que eu aprendi aí na China por 12 anos, porque eu gosto muito de fazer isso, porque eu quero divulgar este conhecimento e porque eu acho que você merece acessar tudo isso também. Assim como eu acessei um dia, e melhor para você, hein? Sem precisar ir para a China, sem precisar aprender mandarim, nem nada. Só acessando os meus conteúdos você já tem acesso a tudo isso. Um grande beijo para você e a gente se vê. Um beijo. Tchau.